E aí pessoal do YouTube, Foxwalker na área, e nesse vídeo analisar o último episódio do Walking Dead que foi lançado, no caso episódio 10 da 7ª temporada, que no caso acabou de acabar. Então, no caso dessa análise, eu vou fazer exatamente o que eu faço em todo vídeo de análise que eu faço, que é simplesmente pegar, comentar sobre as cenas mais importantes, momentos mais significativos e tudo mais. Então vou começar com essa análise. Então, ao contrário do episódio 9, esse episódio 10, de forma geral, manteve uma certa organização de foco. Não teve tanta diversidade assim, porém nós tivemos focos em locais diferenciados, ou pelo menos em grupos diversos, e que isso causou uma maior organização. E eu acho que isso conseguiu, devido a essa organização, trazer um ar de, como eu posso dizer, uma boa estrutura para os próprios telespectadores. Como por exemplo, se eu ver de forma geral, eu posso dividir o episódio em 3 partes. A primeira parte é focado no Richard, o Daryl Dixon e a questão dos Salvadores. A segunda parte do episódio focado no Rick e o grupo do lixão. E o resto, né, que é a terceira parte, que tecnicamente os restos é a questão do Daryl, a questão da Carol, a questão de como as coisas vão ser desenvolvidas no futuro, atribuído até um pequeno gancho no momento. Então, como primeiro ponto, nós vamos tocar na primeira parte, que no caso é a questão do Richard e todo esse envolvimento com os Salvadores. Então, a primeira parte do episódio se resumiu simplesmente na questão dos Salvadores pegando os recursos, e todos aqueles soldados do rei Ezequiel obedecendo às regras, seguindo o sistema fielmente e tudo mais. No entanto, tivemos um conflito no meio disso tudo. A cena claramente foi feita para trazer um ar de suspense. Eu acho que foi até bem atribuído, foi bem feito na realidade, porque tocou em toda aquela ferida de dominação que o Richard não aguentava mais, e o Richard é sempre o coitado que sempre sofre, sacou? É impressionante como nenhum outro soldado do Ezequiel sofre, é somente o Richard. É um tanto curioso isso, devemos levar isso em consideração, porém foi de uma forma natural, e eu achei isso bastante interessante. Ainda mais porque, novamente, os Salvadores demonstraram a sua fraqueza, Ao mesmo tempo que a característica principal deles, que é a arrogância e dominação, é a própria fraqueza, A questão deles simplesmente forçarem a barra ao ponto das pessoas sentirem vontade de lutar contra o sistema. Eles não tentam manter um equilíbrio mesmo sendo atribuído à ditadura. Não, eles estão obedecendo à ditadura, Os Salvadores, eles tentam manter uma dominação, mas acabam exagerando mais, querendo mais e mais e mais. E claro, nós temos Salvadores retardados, e é simplesmente isso que foi demonstrado nessa cena. O cara querendo a arma do cara, forçando a barra e tudo mais, e levando porrada em seguida. Claro que os Salvadores saíram, Eles conseguiram vencer, Mas, enfim, é a questão dos caras serem retardados. É a própria fraqueza deles. Eles são numerosos, porém não são tão inteligentes assim. E um outro ponto, que assim não é tão importante assim, não é tão significativo, é o comentário que um dos soldados do rei Ezequiel comentou quando foi matar um zumbi próximo, que foi falar, minha irmã tinha um vestido igual aquele e tal. Aí o cara falou, não, esquece isso. Aí após o conflito com os Salvadores, ela comentou daquilo novamente. Eu achei isso um tanto curioso. Eu até considerei essa cena como representasse uma fuga da realidade, uma fuga daquela realidade ruim, olhando para um passado que antes era um tanto mais agradável, Aí começa, pô, minha irmã tinha um vestido assim, tipo, era o passado, sacou? Eu sei que pode parecer um pouco viagem minha, mas não foi à toa que a personagem simplesmente falou do vestido 2 vezes, sacou? Porra, por que foi aquilo? Tem sempre alguma coisa na cena. E eu representei dessa forma, como se ela tentasse buscar uma visão boa olhando para o passado, ignorando o presente, porque o presente estava tudo na merda. Então era tecnicamente isso, esse início do episódio. Agora, em seguida, nós tivemos a questão do Richard começar a criar um laço com o Daryl Dixon, usando a questão da guerra como argumento de ligação. E o cara, assim, toda a postura, a posição do Richard nos últimos episódios está sendo fantástico. Ele começou como um personagem terciário, não é? Eu acho que no último episódio da 6ª temporada, e aos poucos ele foi se destacando, e até agora ele está se destacando mais e mais e mais, e ele está se tornando um personagem muito interessante. Claro, ele está fechado na questão de conflito, mas está sendo muito bem elaborado. E criando laços com o Daryl, com o Rick, ele acaba tendo mais destaque e, claro, mais gosto do
público em geral que pode se interessar pelo personagem ou criar uma empatia. Agora, o que me incomodou foi a questão de, enquanto ele tá treinando, ele passar uma besta pro Daryl Dixon. Claro, o Daryl tem já um talento, já tem uma habilidade com a besta, mas eu acho que seria muito mais interessante se não tivesse a besta ali, se tivesse uma outra arma, pro Daryl Dixon começar a se atribuir a uma outra trama envolvendo um costume com uma outra arma. Pode ser algo pequeno, mas que poderia ser um desafio para o personagem, porque a questão do Daryl sempre ficar com uma besta, sacou? Ele perde a besta, brota uma besta do nada, magicamente falando, que isso é um fato. Eu acho que isso é falta de flexibilidade. Eu acho que o personagem poderia se acostumar com uma nova arma, mas infelizmente The Walking Dead é assim, né? O ganha-pão sempre tem que manter a sua arma, não é? Não pode mudar a arma, tem que manter aquela arma, né? Apenas detalhes. Mas enfim, no final das contas acabou tendo um conflito, né, lá um pouquinho mais pra frente, onde o Richard queria sacrificar a Carol, e o Daryl acabou brigando com ele, né, partindo até pra agressão física. Isso foi interessante porque, ao mesmo tempo que a gente viu novamente aquela questão do Daryl se importar com a Carol, que não é novidade, a gente já veio isso desde a terceira, quarta temporada, isso pode representar a própria fraqueza do Daryl, porque ele se importa com a Carol, e sempre quando alguma coisa acontece com a Carol, o Daryl fica louco, né? Então é exatamente isso. Isso pode representar a fraqueza do Daryl Dixon. Apenas uma pequena observação. E essa é a finalização desse aprofundamento nessa primeira parte do episódio. Agora eu vou pro segundo ponto, que é a questão do grupo do lixão e o relacionamento com o grupo do Rick Grimes. Ok, o grupo do Rick foi cercado por um grupo desconhecido, né? Aí criou vários argumentos. Não, ele viu alguém conhecido e tal, Não foi isso, obviamente. E junto a isso tivemos novamente a questão política. A questão que o Rick Grimes tentando argumentar, tentando criar uma relação minimamente pacífica, né, entre os dois grupos, tentando buscar reforços junto a isso. E eu achei muito interessante como o Rick Grimes usou o termo de propriedade, né, a questão deles serem propriedade de um outro grupo como argumento. Isso foi fantástico, sacou? Isso foi muito foda. Agora, o que me incomodou é em como a líder do grupo do lixão iria acreditar nessa conversa. Porque imagina, você encontra um grupo estranho e esse grupo fala, olha, não, nós somos submissos a um grupo que tá aí, né? Eu não tenho provas disso, mas o grupo tá aí. Eu quero que você acredite nisso, nós somos submissos. E se você dominar a gente, você tá ferrado com aquele grupo ali. Cara, é meio difícil de acreditar, sacou? O grupo do Rick não tem tantas provas, sacou? O cara não apresentou nenhuma prova, o cara apenas falou e o grupo do lixão acreditou. Eu acho que ela, se pensasse um pouquinho mais, ia perceber que aquele grupo do Negan poderia ser um grupo inventado, um grupo imaginário, sacou? Mas tudo bem. Começou a conversa, ela já aceitando essa parada toda. Tudo bem, tudo bem. A Mila Jovovich tá lá, toda drogadazinha. Tudo bem, ela ia aceitar qualquer coisa. Tudo bem, por que não? E junto a esse momento político, né, esse momento de relacionamentos, junto a isso tivemos a questão de novos conflitos. Isso é interessante porque cada parte do episódio parecia apresentar, pelo menos minimamente falando, uma cena de briga. No início foi a cena do Daryl com o Richard, e agora tivemos uma briga do grupo do Rick dando porrada assim nos caras do lixão. E eu achei bastante curioso aquilo porque o grupo do Rick começou a dar porrada, tava ganhando e tal, o padre magicamente tirou uma faca, apareceu atrás de um e tal, tipo... Cara, tinha tecnicamente, sei lá, 50 pessoas ao redor e ninguém ajudou, ninguém fez nada, sacou? Aquele grupo não se ajuda, é uma coisa muito nada a ver, sacou? Mas tudo bem, tudo bem. E aí, junto a isso, tínhamos o quê? A cena do conflito com o zumbi de espinho. E isso é muito importante a gente comentar a respeito, porque aquela cena de luta foi muito interessante, porque finalmente foi apresentada uma estrutura nova para um zumbi, né? A gente estava sempre acostumado com zumbis lento pra caramba, que não precisam nem de braços mais, porque o zumbi não segura mais ninguém, não rasga mais ninguém, né? O Rick Grimes ficou preso no último episódio no meio de vários zumbis, não aconteceu nada com ele, né? Magia do protagonismo. Mas a questão do zumbi ter espinho já adiciona um elemento novo de dano que ele poderia dar em qualquer tipo de vítima. E esse conflito, por mais interessante que seja, eu achei muito simples, né? O Rick estava preso num espaço pequeno e o zumbi estava cheio de espinho. Aí a Michonne falou, use as paredes pra prender o zumbi, sacou? Tipo, isso era óbvio, isso era muito simples. E eu não conseguia acreditar como é que o Rick não pensou naquilo, ou como não passou isso na cabeça dele antes, sacou? Eu acho que qualquer adolescente ia pensar naquilo. Então eu achei um tanto simples, porém original. Então tá mais ou menos aí, tá mais ou menos isso, né? Eu tô vendo no Facebook muita gente, nossa, que cena foi essa e tal, aquela postura de puxa-saco, sacou? Mas de forma geral eu achei bem simplesinho a forma como poderia ser aprisionar o zumbi,
Mas tudo bem, tudo bem. Tivemos também o fundo, aquele fundo do lixão completamente computadorizado, caraca. Não, mas tudo bem, faz parte do Walking Dead. Faz parte dessas partes computadorizadas e tal, nada a reclamar, né? Eles não podiam fazer realmente muita coisa em relação a isso. Mas pelo menos junto a essa questão de novos relacionamentos, eu acho que tá muito interessante a forma como a série tá conseguindo, pelo menos nessa temporada, nessa segunda parte, dá atenção a personagens secundários, personagens não tanto esquecidos que não tá fazendo muita coisa, né? O Richard é o primeiro exemplo, e logo em seguida o Padre Gabriel, que não tá fazendo nada e magicamente estava se tornando um personagem até um pouco interessante, né? A forma que ele ajudava e tudo mais. Então isso é um ponto bastante positivo, né? Está deixando de lado o protagonismo de alguns e tá dando um pouco para pessoas que estavam esquecidas. E isso é muito, muito da hora. Agora, vocês querem saber de algo muito curioso no The Walking Dead, pelo menos nesse episódio? O grupo do Rick, né, tava tentando criar laços com o reino e tava tentando criar laços com a colônia Hilltop. E é claro, teve problemas e tal, e não teve realmente muita confirmação de que nós vamos te ajudar. Não, tinha sempre um pé atrás em algumas situações. E aí eles falaram, pô, a gente precisa, né, o grupo do Rick precisava de reforços, precisava de mais números. E aí magicamente brota, né, magicamente surge um grupo do lixão ali, né, que pode ajudar. Claro, com certas condições. E na questão das condições, o que acontece? O grupo do lixão fala, nós vamos pedir uma coisa a vocês, e se você cumprir, nós vamos te ajudar. O grupo do lixão podia pedir alimento, né, suprimento, podia pedir um local para morar, né, um local novo, sei lá, uma estrutura, sei lá, precisamos de um local para colocar nossa gente, um local fora de doenças e tal. Podia pedir roupa, não, eles pedem ironicamente e conhecidamente armas. Que, novamente, ironicamente e conhecidamente, a Tara tinha encontrado um grupo, Oceanside, que só tinha armas. Tcharam! As coisas mágicas de The Walking Dead, né? Aí no próximo episódio alguém vai precisar de um dinossauro e eles vão encontrar na esquina, sacou? Porque isso tá sendo muito esquisito nessa temporada, pelo menos nessa segunda parte. É um tanto irônico, mas é um tanto preocupante, sacou? Até onde a estrutura do The Walking Dead tá indo e até onde ele pode ser considerado uma coisa que brota do nada ou uma coisa que já estava sendo construída lá de trás. Aí que tá uma questão aí a ser analisada. Mas enfim, aí o episódio acabou, né? A terceira parte, no caso, foram somente restos, mostrando a aproximação entre o Daryl Dixon e a Carol, que por mais bonito que seja, eles juntos, tal, conversando, mostrando sentimentos, pelo menos só a Carol, isso, como eu disse, não é realmente algo muito novo. A gente já via isso desde a terceira, quarta temporada, então não tinha tanta flexibilidade assim de novidade. Porém, eu acho que, em relação a conversas, eu acho que o ponto mais importante foi a conversa do Daryl com o Morgan, dizendo a ele que o que o Morgan queria manter de ilusão, ele tinha que deixar de lado pra se adaptar a esse novo mundo. São novas coisas que o Morgan teria que se adaptar, teria que mudar, né? Ele matou alguém, então o que mais ele pode mudar? E o Daryl também quis manter uma ilusão de não contar a verdade, enfim, é um jogo de palavras de ambos os lados, né? Aí no final ele vai embora e vai para um outro local. Então, como visão geral do episódio, eu achei agradável, eu achei um pouquinho melhor que o episódio anterior, ainda mais como eu posso dizer, pelo foco nos personagens secundários, que foi colocado no último episódio também, cenas de conflitos bem feitas que eu achei muito apropriado, questões emocionais que poderia ter sido diferente, ainda mais porque a gente já viu coisas repetidas nas últimas temporadas, mas que passou um efeito maneiro. E como isso também, a questão dos relacionamentos novos e ponto político novamente. O ponto político tá sendo a base principal dessa segunda parte da temporada e eu tô achando fantástico. Então, como nota, vai ser nota 8. Então, essa foi a minha análise a respeito do episódio 10. Se você quer comentar qualquer coisa, você pode comentar aqui abaixo nos comentários. Como também você pode comentar, compartilhar o vídeo, ajudar assim o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco, se acompanha para o próximo vídeo. Valeu!